Você vai assistir agora uma aula interna da nossa mentoria e curso para PF-PRF. Nesse mês de novembro, estamos em November Black. Então, até o dia 30/11, você vai ter condições especiais para adquirir a nossa mentoria e curso, que estão aqui na descrição. A aula de hoje é com o professor Igor Muniz, Direito Administrativo. Ele vai estar falando sobre os princípios do direito administrativo. Então, é uma aula muito importante, uma aula inicial para que você entenda toda a matéria de direito administrativo e caia muito em prova também. Fala guerreiro, fala guerreira, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo aqui na Academia da Aprovação. Seja bem-vindo ao curso que irá garantir a sua aprovação. Beleza? Espero que eu faça parte dessa trajetória vencedora. Sou o professor Igor Muniz e vamos juntos para mais uma aula. Show de bola? Regime jurídico administrativo, como eu falei na aula passada. Aqui nós estamos fazendo uma introdução extremamente necessária para você. Regime jurídico, eu não vou me delongar. Assim como eu não fiz lá nas questões estruturantes de organização do Estado, pois nós veremos mais à frente a organização administrativa de fato, aqui no regime jurídico a gente vai se ater aos princípios. Então eu tenho o regime jurídico mais a base principiológica, tanto os princípios constitucionais explícitos quanto os princípios constitucionais implícitos, beleza? Então, sem mais enrolação, prof. Igor Muniz, aqui o nosso @, siga-nos lá nas redes sociais para mais dicas, tem muitas questõezinhas lá para vocês treinarem lá o direito administrativo, o direito constitucional, que é a melhor matéria do mundo, né? O direito administrativo é a segunda melhor matéria do mundo. É o nosso sushi gosto adquirido que nós vamos sair daqui amando ele, beleza? Vamos lá! Regime jurídico administrativo. Quando eu falo em regime jurídico, eu estou falando exatamente do compêndio de normas que regula determinada situação. Quando eu falo regime jurídico administrativo, é óbvio que vai ser o conjunto de normas que vai reger ali o dia a dia, as práticas da administração pública. Então, avançando, qual a definição de regime jurídico? Acabamos de ver e vamos ler. Para o professor Matheus Carvalho, ele define como um conjunto harmônico de princípios, veja, bem parecido com o que a gente viu com o direito administrativo, exatamente porque o direito administrativo faz essa regulação, que definem lógicas da atuação do ente público. Então vejam, aqui eu tenho o conjunto harmônico de princípios que vai definir a lógica de atuação. São as normas, os princípios que vão regular a atuação da administração pública, a qual se baseia na existência de limitações e prerrogativas. Então, o regime jurídico, ele vai ser aqui, ó, quando a gente fala em poder, dever, deixa eu tirar isso aqui e botar, tirar aqui, vou colocar assim, ó, poder, eu estou falando de poder, dever. Quando eu falo em poder, dever, porque ele tem prerrogativas, olha lá, prerrogativas, mas ele também tem limitações. Essas limitações também são chamadas de obrigações. Então, em face do interesse público, ele tem o poder de fazer e, ora, ele deve fazer, porque ele possui limitações. Limitações de vontade ou limitações de vontade, tanto de fazer quanto de não fazer. Porque ele tem sempre que buscar o interesse público. Esses princípios devem resguardar essa lógica, havendo entre eles um ponto de coincidência, certo? Ou seja, você tem que buscar o equilíbrio. Show de bola? Regras e princípios. Eu expliquei lá atrás, na outra aula, né? Estava aqui. Qual a diferença entre regras e princípio? A gente acabou de ver, mas eu repito, para ficar melhor ainda para você. Quando eu falo em regras, eu estou falando no sentido limitado. Eu estou falando no sentido restrito. Eu estou falando de fato ou conduta e consequência. Beleza? Quando eu falo em princípios, eu estou falando aqui de elementos, aqui ó, amplos. Por que eles são amplos? Porque eles são orientadores, eles orientam de forma
de forma cogente. Igor, o que é cogente? É de forma obrigatória, de forma vinculante. Você não pode se afastar dos princípios. Eles não somente orientam, eles não são meramente uma orientação, um conselho. Eles são uma imposição que você deve seguir. Eles te orientam no caminho que você precisa e deve seguir. Beleza? Eles permeiam todo o ordenamento. Olha que palavras bonitas, né? Para se colocar ali numa relação. Então eles permeiam toda a administração pública. Então o gestor, a cada decisão, ele vai observar, tá na regra, eu posso ou não posso? Sim, mas os princípios, será que validam essa minha atuação? Eu tenho não somente que obedecer às regras, às leis, mas principalmente está em consonância com o compêndio principiológico, com o corpo principiológico, o corpo de princípios que regem a matéria administrativa. Que lindo, que lindo, que lindo. Vamos lá. Princípios constitucionais da administração. Aí aqui começa a nossa brincadeira com o mais tradicional e famoso LIMP. Igor, eu nunca vi o LIMP. Calma, tenha calma, mas você vai ver agora. Igor, mas as pessoas já viram, mas você vai ver agora. E vai ver para nunca mais errar. A administração pública direta e indireta, presta atenção comigo, de qualquer dos poderes. De qualquer dos poderes. Igor, o que são poderes? Nós já vimos. Olha a importância da gente ver a base. Ou seja, tanto faz a administração pública direta e indireta, seja o poder legislativo, seja o poder judiciário, seja o poder executivo, da União, dos estados, DF ou dos municípios, ou seja, de qualquer ente federativo também, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, todo mundo. Todos os entes federativos, todos os poderes desses entes vão obedecer a esses princípios. Está na Constituição, a nossa norma máxima, a nossa norma ápice, a nossa carta magna. É ela quem está mandando, beleza? Igor, mas eu não peguei ainda porque eu limpo. Vem comigo. Legalidade, olha pintadinho aqui para você, Impessoalidade, eu trouxe daqui, estou transportando eles daqui para cá, para você visualizar melhor. Vem comigo. Moralidade, publicidade e eficiência. Olha que lindo. Aqui, eu já coloco um asterisco, a gente vai reforçar. Mas essa eficiência, ela não estava no texto originário. No texto originário nós tínhamos isso aqui. Aí com a emenda 19 de 98, nós tivemos agora a eficiência também. Explicarei passo a passo o porquê que isso aconteceu. Mas só para vocês terem um panorama geral. E aqui nós temos o mnemônico, As letras em azul, elas vão formar o famoso mnemônico LIMP. Beleza? Show de bola? Aqui é só para você lembrar. Mas não adianta, pessoal, decorar o LIMP e não saber o que é cada letrinha dessa e principalmente o que representa. Não, eu decorei legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas eu não sei o que é cada um. Aí não adianta também, beleza? Para algumas questões vai adiantar? Vai. Para alguns concursos mais tranquilos, mas o concurso que você está pleiteando aí, punk rock, beleza? Então vamos nessa. Princípio da legalidade, né? Vamos riscar aqui. Princípio da legalidade. No que consiste o princípio da legalidade, pessoal? Veja comigo. Já vai dar uma base para vocês daqui a pouco. Quando a gente fala, por exemplo, em administração pública, lembra que a gente viu o que é a res principi? Antes, a coisa era vista como coisa do monarca. Então, não tinha ali um certo controle. Misturava-se o que era do monarca e o que era do poder público. Era uma coisa só. Então, tinha, naquela época, muitas irregularidades. Aí você fala assim, professor, mas tem até hoje. Tem, mas naquela época era pior ainda, né? Se com regulação já tem isso tudo, imagina sem nada. Era o barata voa. Então, quando você pega a res principi ali, você tem o que a gente chama, de gestão. Você tem aqui a administração patrimonial. 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 Aí, depois da administração patrimonial, em que o monarca, o soberano, ele era dono de tudo, não tinha distinção. Para acabar com isso e ter distinção, foi colocado ali, de forma ferrenha, tudo para que você precisava seguir
uma determinada norma. Você tinha um procedimento a seguir. Então, para tudo, foi instaurado o procedimento que é para você seguir, todo mundo seguir a mesma situação, para que colocasse ordem no local. E aí a gente entra na administração burocrática. Aí você fala assim, Igor, eu já ouvi falar em burocracia. Burocracia é ruim, né? Não. Pessoal, burocracia é muito boa. A burocracia ela veio salvar, porque a gente vivia num barata-voa em que tudo e todos eram do rei, do monarca. Agora não. A burocracia ela é muito boa, porque ela traz, uma rigidez maior para tratar de algumas situações. O que é ruim da burocracia? Não é ela, são as disfunções da burocracia. São algumas coisas que acontecem que acabam atrapalhando, trazendo essa conotação negativa para a burocracia. Tanto é que a administração pública foi substituída pela burocracia, mas a burocracia não foi substituída. A administração gerencial ou gerencialista, ela vem combater as disfunções da burocracia. Ela não veio substituir. Igor, isso eu estou viajando na maionese, está estudando na administração pública aqui, mas é para você entender. Por quê? Na Carta Magna de 88, o primeiro princípio é o da legalidade. Esse primeiro princípio está intimamente ligado com o quê? Com a burocracia. Exatamente para conferir aqui um estado isonômico em que as pessoas tivessem ali as mesmas prerrogativas e os mesmos direitos, beleza? Então, o que é o princípio da legalidade? É quando a administração pública ela está vinculada a determinadas normas. Quando eu falo em princípio da legalidade, eu vou falar em princípio da legalidade ampla e princípio da legalidade restrita. A legalidade restrita, ela é a legalidade da administração pública. Ou seja, a administração só pode fazer a administração. Aí que a câmera já coisou de novo aqui. A administração pública, ela só pode fazer aquilo que a lei permitir. Já o particular, nós podemos fazer tudo, salvo o que a lei proibir. Beleza? Se não estiver proibindo em lei, a gente pode fazer. Show? Então, o princípio da legalidade é exatamente aqui a observância do ordenamento jurídico. Qual a diferença entre legalidade em sentido amplo e sentido estrito? Foi o que a gente acabou de ver. Em sentido amplo é o do particular. É a legalidade do particular. Agora, em sentido estrito, eu tenho aqui a da administração, ou seja, só pode o que está em lei, beleza? Legalidade em sentido amplo e legalidade em sentido estrito. Qual a diferença entre legalidade e reserva legal? A legalidade, ela fala em lei, mas ela também fala em atos que tenham força de lei. Quando eu falo em reserva legal, eu estou exigindo ato normativo próprio. Ou seja, quando você fala lá assim, para criar ou para fazer determinada situação, é somente por lei complementar. Poxa, quando eu falo em lei complementar, eu estou exigindo o quê? Um ato normativo próprio, ou seja, é uma lei complementar que ele quer. Então aqui é o princípio da reserva legal. A legalidade eu falo em lei, mas em atos normativos que tenham força de lei também, beleza? Princípio da legalidade. Qual a diferença entre legalidade e reserva legal? Aqui repetiu, né? Regras, princípios. Vixe, aqui repetiu tudo. Aqui era para ser legalidade e reserva legal, nós já vimos. Beleza? E quais as exceções ao princípio da legalidade? Perdoe o professor aí pelo slide, beleza? Essa parte aqui não entra, essa aqui também não, já viu. Quais as exceções ao princípio da legalidade? Você tem aqui, por exceções ao princípio da legalidade, a gente vai citar 3, A gente vai citar as medidas provisórias, beleza? As medidas provisórias.
o estado de defesa e o estado de sítio. Beleza? Então, medidas provisórias são atos ali desenvolvidos pelo chefe do Poder Executivo, em que ele vai regular determinadas situações através de uma medida ali do próprio Poder Executivo. Estado de defesa e estado de sítio são dois estados aqui em que a sociedade ela está sob normas limitantes, ou seja, há uma certa limitação de alguns direitos e de algumas situações. E aqui a gente vai observar também a exceção a esse princípio da legalidade em determinados eventos, em determinadas situações. Show de bola? Então, ó, princípio da impessoalidade. Sentidos do princípio da impessoalidade. Nós temos aqui no sentido... na impessoalidade, nós temos o sentido do princípio da finalidade. Então, veja, quando eu falo em impessoalidade, eu tenho que pensar que ela tem uma finalidade. E essa finalidade é sempre a finalidade... Deixa eu botar aqui. Deixa eu só ajeitar essa câmera aqui, pessoal. Vamos ajeitar ela aqui. Que ela tem um sensorzinho aqui. E ela tá meio torta aqui, beleza? Deixa eu só botar ela aqui. Vamos ajustar ela aqui. Deixa eu ver. Acho que agora foi. Ela tá meio torta, mas beleza, deixa eu me entortar aqui também. Ó, o princípio da finalidade, ele vai falar exatamente da finalidade pública. Beleza? Você tem que ter por finalidade, dar a finalidade aos atos e ao que você está produzindo ali como um membro ali da administração pública com uma finalidade pública que atenda ao interesse público. Beleza? Princípio da igualdade. Quando eu falo em impessoalidade, eu falo em princípio da igualdade como ali um dos sentidos desse princípio da impessoalidade, eu estou falando exatamente do tratamento isonômico entre os administrados. Veja, eu não posso, por exemplo, ser ali um funcionário público, um servidor público, um agente público, ver uma determinada pessoa, que é meu amigo, a minha amiga, chegar ali e eu dar preferência para ela. Tratar ali de forma impessoal, dando prioridade, tratando de forma desigual, simplesmente porque eu conheço. Então, quando eu falo em impessoalidade, é você ser o mais isonômico possível, beleza? Vedação à promoção pessoal. Então veja, quando eu falo em sentido do princípio da impessoalidade, eu estou vedando que o agente ele se aproveite da máquina do Estado para fazer uma promoção de si mesmo. E aqui, por exemplo, um slogan de campanha de um determinado candidato, e quando a gente fala em promoção pessoal, geralmente vem aqui os políticos, né? Aliás, figuras políticas, os candidatos. Mas aqui, pessoal, é qualquer pessoa. É qualquer pessoa que faça essa promoção pessoal, utilizando ali, por exemplo, a questão da administração pública, a estrutura da administração pública para isso. Beleza? E, por fim, impedimento e suspeição. Quando eu falo aqui, ó, que a impessoalidade ela gera impedimento e suspeição, é exatamente porque se de repente eu for desviar a finalidade ou tratar de forma desigual, se eu suspeitar que aquele agente público ele vai ter uma ação desigual, eu faço ali, levanto o impedimento dele, ou seja, em situações mais graves, ou suspeição, certo? Em determinadas situações onde aquele agente é amigo ou inimigo de quem vai estar ali naquela situação. Show de bola? Ainda tem mais um. Validade dos atos do agente de fato. Veja, a impessoalidade, ela diz o seguinte, o agente que está ali, não importa se ele é ou não agente. Vamos lá, para não confundir a cabeça de vocês. Imagina que você está chegando num determinado lugar e você precisa de uma certidão. E você chega lá e tem um funcionário com um crachá, certo? Ele tem ali a sua nomeação e tudo. Ele é um agente que está se apresentando para você. E ele tem todos os elementos de agente. Você olha para ele e fala, é um agente público mesmo. E ele te dá uma certidão, um atestado, ele te dá um documento ali, certo?
Aí, depois, descobrem que ele foi nomeado de forma errada e precisam ali exonerar ou invalidar, certo? Essa invalidação da nomeação dele vai tornar sem efeito a sua certidão? Não, porque naquele momento ele era um agente de fato. Então preservam-se os direitos dos terceiros de boa-fé. Então esse agente de fato aqui, ele vai se enquadrar aqui nessa questão da impessoalidade. Por quê? Porque ele, naquele momento, não importa quem ele é administração pública e ele tinha, de todo modo, a aparência ali de agente público, beleza? E aí finalizamos por esse bloco aqui, ó, um bloquinho mais curto, né? Pareça fraco quando está forte e forte quando está fraco. Sun Tzu, na arte da guerra. Professor Igor Muniz, eu me despeço de vocês, agradeço, certo? Espero aí que esteja sendo aulas aqui agradáveis e que possa contribuir na sua aprovação. Estamos em elementos iniciais e logo mais partiremos para a organização do Estado, para poderes administrativos, beleza? E aí para a gente ver controle, para a gente ver tudo isso daí. Show de bola? Responsabilidade. Então, até a próxima, fiquem com Deus, força e honra, tamo junto, galera. Fala guerreiro, fala guerreira, vamos a mais uma aula aqui de Direito Administrativo para a nossa querida Academia da Aprovação. Professor Igor Muniz, estaremos juntos em mais um bloco de Direito Administrativo para vocês já na tela. Vamos lá. Continuação aqui, pessoal, dos princípios do Direito Administrativo, parte 2. Princípios do Direito Administrativo. Aqui o nome do prof, redes sociais, siga-nos lá para aquelas questõezinhas marotas de direito administrativo, direito constitucional, dentre outras matérias lá. Show de bola? Vamos nessa, avançando. Agora, pessoal, a gente vai continuar o nosso LIMP. Já vimos a legalidade e a impessoalidade, agora nós veremos o princípio da moralidade. Em que consiste o princípio da moralidade administrativa? Veja que aqui agora já tem um adjetivo. Quando eu falo em princípio da moralidade administrativa, eu estou falando aqui de ações, de condutas que deverão observar uma probidade, que deverão observar uma boa-fé objetiva e assim por diante. Trata-se do princípio ligado diretamente à ideia de, ligado, beleza? Ligado. A ideia de honestidade, de lealdade, de probidade e de boa-fé. Lembrando, essa boa-fé é uma boa-fé objetiva. Não é uma boa-fé subjetiva, o que você acha, o que você gostaria de ter feito com aquela ação. É exatamente o que você fez. Não importa o que você gostaria de ter feito, porque aqui a gente analisa a boa-fé objetiva. Exigindo dos agentes públicos a atuação escorreita, ou seja, a atuação justa, limpa, beleza? Que observe a prevalência sempre a prevalência do interesse público no desempenho das funções administrativas. Olha a importância da base, né? Porque agora, isso aqui dá para voltar para a tela, das funções administrativas que agora a gente já conhece, beleza? Avançando. Qual a relação entre moralidade social e moralidade jurídica? Quando eu falo em moralidade social, eu estou falando na dualidade de bem e mal. O que é bem e mal? O que é bom e ruim, certo? Entre o bem e o mal. É aquela dualidade entre bem e mal que a gente vai analisar na sociologia. Quando eu falo em moralidade jurídica é diferente. São aquelas condutas alinhadas aos princípios norteadores. Então veja, a moralidade jurídica, ela se perfaz se de fato eu estou buscando o interesse público, que é o primordial aqui, é o mais importante. Então, se essa minha conduta ela está alinhada a um bem comum, a um bem coletivo, eu vou ter a moralidade jurídica, beleza? Aqui moralidade social seria ali o bem, o mal. Quando eu falo na moral social, a moral de cada um, e aí pode variar. O que é um ato moral para mim pode não ser para você, então não é essa moral que nós estamos tratando aqui, mas sim a moralidade administrativa, beleza?
Princípio da moralidade, continuando. Sentidos do princípio da moralidade. Quais são esses sentidos, galera? Princípio da probidade. E daqui vem a nossa querida Lei 8429 de 92. Certo? Quando eu falo em probidade administrativa, eu estou falando de um ato probo, de um ato honesto. A probidade, quando a gente fala em ato de probidade, ou quando a gente fala de improbidade administrativa, eu estou falando não só de uma conduta imoral, mas eu estou falando de uma imoralidade qualificada, porque ela traz prejuízo, ela traz ali danos, beleza? Ela não foi só imoral, ela foi mais do que isso, ela foi improba. Então esse princípio da probidade, ele nasce da moralidade. Quando eu falo observância dos costumes administrativos, de novo, não são os costumes gerais, são os costumes administrativos. Porque dentro dos costumes a gente vai observar uma ação moral. Concretização dos valores da lei. Quando eu falo em concretizar, é eu entender o valor daquela lei, o que aquela lei espera, e eu concretizar esse desejo do legislador, beleza? Aí o artigo 5º, ele vai falar aqui, o artigo 5º, 73, artigo 5º, 73 da Constituição, ele vai falar da ação popular. É 73. A ação popular. A ação popular, ela visa exatamente combater atos lesivos à administração pública. Então, esses atos lesivos à administração pública são atos imorais. São atos que devem ser combatidos e são combatidos através do Instituto da Ação Popular, um dos institutos para isso, em que o cidadão ele tem ali a prerrogativa de buscar o poder judiciário para desfazer um ato imoral. Beleza? E quando eu falo na Lei 8429 de 92, a gente já adiantou. Aqui é a lei de improbidade administrativa. Beleza? Avançando. Ainda no princípio da moralidade, a gente fala da súmula vinculante número 13. O que falava a súmula vinculante número 13? A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente de linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, veja, é até o 3º grau, inclusive de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão. Então, ó, esse cargo em comissão a gente vai estudar ele mais à frente, mas seria um cargo de livre nomeação e livre demissão. É aquele cargo que não precisa de concurso público ou de confiança, certo? Ou ainda a função gratificada. Então, veja, cargo em comissão ou cargo de confiança, ou ainda de função gratificada, o cara é servidor, mas vai ganhar uma funçãozinha, só porque é parente ali da autoridade administrativa. Na administração pública, seja ela direta ou indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Ou seja, eu tenho aqui o agente A e o agente B. Aí o agente A fala assim, ei, agente B, nomeia minha filha aí, e que eu nomeie o teu filho aqui. Ou seja, foram designações recíprocas. O filho de B foi nomeado pelo A e o filho do A foi nomeado pelo B. Designações recíprocas. Também aqui é o que a gente chama de fugiu o nome agora, galera. Estou falando da súmula vinculante número 13. Estou falando exatamente do ato de nepotismo. Tem horas que dá um branco na cabeça da gente. Ó, eu estou falando de nepotismo. Sabe o que é mais interessante? Olha aqui uns detalhezinhos. Nepotismo. Até 3º grau. Sabe o que é até 3º grau? Vai até teu tio. Ó, a gente confere assim. Os graus, eles são conferidos para cima. A gente nunca anda de lado. Então, a gente sempre vai subindo até achar o tronco comum. Então, se eu quero chegar no meu tio, eu vou para o meu pai, 1. Eu vou para o meu avô, 2. Para poder descer para o meu tio, 3. Certo? Se eu descer para o meu sobrinho, para o meu primo, que é o filho do meu tio, 4. Então, primo é parente de 4º grau. Primo não pode. O meu tio pode. Sabe o que significa nepote?
Nepote significa sobrinho. Então é porque vai até o 3º grau, é até o meu tio. Eu sou sobrinho dele. Beleza? E outra coisa interessante, pessoal, olha que interessante. A súmula vinculante número 13, quando ela veda a prática de nepotismo, ela antes era apenas ali uma indicação do CNJ. Então você tinha uma resolução do CNJ e aí mata-se 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? A gente entende que o CNJ ele tem uma força vinculante sim, mas à época foi dito que o CNJ não estava inovando no ordenamento jurídico. Ali era um princípio constitucional que estava sendo aplicado. Lembra que a gente viu que os princípios eles têm força cogente? Ele não precisava de uma complementação para que tivesse validade. Ali foi aplicado. Então, a vedação ao nepotismo, ela foi baseada no princípio da moralidade administrativa, bem como da impessoalidade também. Beleza? Show de bola? Algo mais? Aqui, ó, viola a Constituição Federal. Show? Daqui nada mais. Então, súmula vinculante número... Igor, o que é uma súmula vinculante? Súmula vinculante, pessoal, são verbetes ali produzidos pelo Supremo Tribunal Federal, em que você vai ter a vinculação de todos do Poder Judiciário, menos o poder, o próprio STF, e também vincula o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Só não vincula o Poder Legislativo na sua função de legislar. Ou seja, se o STF ele diz que não pode, mas o Poder Legislativo quiser criar uma lei dizendo que pode, ele poderá criar essa lei. Porque senão acabaria existindo ali o que a gente chama de fossilização do direito. Ali acabaria, ninguém poderia mais rever nada, beleza? Princípio da publicidade. Quando eu falo em publicidade, pessoal, o que consiste essa publicidade? Quando eu falo em publicidade, a gente pensa logo em publicar algo, ou seja, mostrar para todo mundo. É mais ou menos esse o pensamento que a gente tem que ter aqui. Quando eu falo em publicidade, dar publicidade é para tirar da escuridão, tirar do anonimato, coisas que podem ser subvertidas. Então, quando eu falo em publicidade, eu tenho 2 viés principais. Vem comigo. De novo, regra. Regra. Aqui, a regra é ter a publicidade. Beleza? A regra é ter a publicidade. A gente vai já chegar nos 2 viés que eu quero falar para vocês. A regra é ter a publicidade, ou seja, perfaz a regra em relação ao acesso das informações públicas. Então, em regra, as informações são públicas, mas eu tenho exceção. Quando que eu vou ter exceção? Quando, aqui ó, haverá a relativização, ou seja, vai ser relativizado, quando diante de dados pessoais, então eu estou falando aqui de intimidade, certo? Intimidade e informações sigilosas. Quando eu falo em informações sigilosas, eu estou falando de segurança nacional. Aí sim, os dados poderão sofrer ali alguma relativização em relação ao princípio da publicidade. Beleza? Continuando agora sim, sentidos do princípio da publicidade. A publicidade em órgãos oficiais como requisito de eficácia. Igor, o que é eficácia? Vem comigo. Uma norma ela tem 3 planos. Ela tem o plano da existência, certo? Ela tem o plano da validade e ela tem o plano da eficácia. Quando eu falo, por exemplo, em existência, a lei ela passou a existir. Então, quando ela é promulgada, ela passa a existir. A promulgação é o elemento que vai dar existência àquela lei. Ela passa a existir. Ela deixa de ser um projeto de lei e passa a ser uma lei. Quando eu falo em validade, é aquela lei ter se submetido a todos os ritos obrigatórios, certo? Ela ter observado um devido processo legal ali, o devido processo legislativo nesse caso. E a eficácia é quando ela tem vigência e irradia efeitos.
Então, quando ela já começa a irradiar efeitos, é porque ela já está com a sua eficácia positiva. Por exemplo, a Lei 14.133, dentro aqui do que a gente fala, por exemplo, de licitações e contratos, ela passou a ter uma eficácia imediata, certo? Ela, determinadas situações, você ainda poderia atuar com a 8666, mas ela já poderia ser aplicada ali em alguns casos, show de bola? Então ela já passou a ter eficácia. Então, às vezes, a lei, por mais que não tenha validade, ela vai ter eficácia. Como assim, Igor? Pensa comigo, foi criada ela toda torta, toda errada, mas ela foi publicada. E aí, quando eu falo em publicidade, é exatamente só vai ter eficácia depois da publicação. Então, ela foi publicada, a publicação é um requisito de eficácia da norma. Aí, embora ela tenha sido errada, ela começa a ter efeitos. Aí depois, se retirarem ela do ordenamento, ela passa a não ter mais eficácia também, embora ela não tivesse validade, certo? Aqui é meio confuso, mas é só para vocês entenderem que a eficácia, ou seja, a irradiação de efeitos. A norma, ela só pode irradiar efeitos a partir do momento, ou um ato administrativo qualquer, a partir do momento que ele é publicado. Porque se não me é dado ciência, como que vai atuar sobre mim aquele ato? Beleza? Exigência de transparência. Quando eu falo em publicidade, tem um termo lá na administração chamado assim, ó, accountability. Accountability, ele é mais do que dar transparência. Ele é dar transparência para dar a oportunidade de fiscalização, bem como a responsabilização dos administradores que agem de forma ali ilegal ou ilegítima. Beleza? Então, a transparência, ela serve também para essa conotação de fiscalização. Aqui, ó, é a pergunta. Qual a diferença entre publicidade e publicação? Nem toda publicidade será feita através de publicação. Quando eu falo em publicação, eu estou falando em ciência por meios oficiais. A publicidade é dar conhecimento de uma forma ou de outra. Então, a publicação é uma espécie do gênero publicidade, beleza? Princípio da eficiência. Quando eu falo em princípio da eficiência, pessoal, lembra que a gente tinha falado? Eu tenho aqui, ó, a administração. Deixa eu ver como é que tá aqui para a gente colocar aqui, ó. O que seria eficiência, né? Vamos destrinchar primeiro aqui. A gente tem a diferença, ó. Eficiência, eficácia e efetividade. A gente precisa entender porque às vezes o examinador ele cobra e faz essa distinção mesmo às vezes não sendo o foco principal aqui. Mas veja comigo, quando eu falo em eficiência, eu estou falando na melhor utilização, na utilização racional dos meus recursos. É o famoso fazer mais com menos. Quando eu falo em eficácia, eu estou falando de atingir o objetivo que eu queria. Ou seja, eu concluir o objeto. E quando eu falo em efetividade, é aquele objeto fazer sentido ainda e trazer uma resposta positiva dentro do que eu queria. Por exemplo, quando eu falo em eficiência, vamos lá, pegar a Copa do Mundo de 2014. Quando a gente tem ali a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, a gente tem a construção de estádios. Quando eu falo em construir um estádio, eu tenho que construir com os melhores materiais e com o menor custo possível, para que eu fale em eficiência. Quando eu falo em eficácia, é eu concluir as obras
é eu concluir as obras desses estádios. Se eu concluir, estou falando em eficácia. Agora, a efetividade, pensa comigo, a Copa é de 2014. Se só ficar pronto em 2015, não foi efetivo. Então, para ser eficiente, eficaz e efetivo, eu preciso ter uma boa gestão de materiais, concluir o que eu quero e isso ter ainda um valor, ter ali um valor a ser agregado ainda. Beleza? Quando eu falo em princípio da eficiência, eu estou falando de um princípio... E aí? Tinha aqui já escrito, né? Quando eu falo em princípio da eficiência, eu estou falando num princípio adicionado pela Emenda Constitucional 19 de 98. Então, no texto original, não tinha o princípio da eficiência. Ele foi adicionado ao texto constitucional exatamente pela emenda 19 de 98. E o porquê dessa inclusão? Lembra que a gente começa o LIMP com legalidade? O LIMP da legalidade me remetia à administração burocrática. Quando eu falo em eficiência, eu estou me referindo à administração, a administração gerencialista. Porque exatamente em 98, acabava acontecendo, 1998, estava tendo a reforma administrativa. Liderada pelo ministro Bresser Pereira, em que os fundamentos gerenciais estavam sendo incorporados à nossa administração pública. Então, o desinchaço da máquina, a privatização de algumas situações, retirar ali todo aquele peso que a máquina pública carregava através de uma reforma gerencialista, certo? Então, em 1998, é acrescentado o princípio da eficiência exatamente para que seja dada agora uma conotação de não mais se preocupar somente com o resultado, mas também com o processo. Beleza? Princípio da eficiência. Sentidos do princípio da eficiência. Quais os sentidos, Igor? Modo de atuação do agente público. Quando eu falo em princípio da eficiência, eu vou ter dois principais. Vamos colocar logo o segundo aqui, Dois principais. Um é a atuação do agente. Ou seja, o princípio da eficiência, ele é um princípio norteador de como o agente público deve se portar. Então, o agente público, por exemplo, ele tem que ter a consciência de que o ar-condicionado que ele usa ali gera um gasto, a água, a descarga, os copos plásticos. Então, como a gente pode aqui atrelar, e aí muito atrelado também aos princípios de sustentabilidade, como que a gente pode fazer essa gestão? Então, a atuação do agente, quando ele vai decidir, por exemplo, qual dentro dessa licitação, qual o objeto? Opa, esse objeto aqui vai me trazer um custo maior. Esse aqui me traz um custo-benefício melhor. Veja, ele está agindo de forma eficiente, beleza? E também, quando eu falo em princípio da eficiência, quando eu falo em organização e funcionamento da administração. Como a administração vai funcionar, as funções dela. Então, tanto o agente quanto as próprias funções e o funcionamento da administração vão observar esse princípio da eficiência, beleza? O funcionamento, como que aquela administração... será que, por exemplo, a gente tem agora a presença do home office. Então, o home office é um funcionamento da administração. Será que o home office é interessante para a administração? Não tem os gastos que aquele agente público daria para a administração pública com ar-condicionado, com banheiro, com água, com a energia do computador, com os equipamentos, desgastando os equipamentos computacionais do seu serviço. Beleza? Eu tiro ele desse ambiente, levo ele para a casa dele, ele vai ter gastos com a internet dele, ele vai ter gastos com a energia dele, com a água dele, com o cafezinho dele, cafezinho premium, caro, vai ter gastos com o café dele, e
ele ainda vai ter que me entregar mais, porque como ele está em casa, não tem o translado de lá para cá do serviço, ele tem uma carga, geralmente, um aumento de 20% de produtividade. Poxa, mais eficiência do que isso? Estou falando de funcionamento da administração. Então são práticas que a administração adota para que tenha uma maior eficiência na gestão administrativa. E o agente ele tem que incorporar também esse princípio dentro da atuação, dentro da sua própria atuação. A Emenda Constitucional 109 de 2021 fala assim: os órgãos e entidades da administração, órgãos e entidades da administração, seja de forma individual ou seja conjuntamente, devem realizar avaliações das políticas públicas. O que são políticas públicas, Igor? As políticas públicas, vou colocar aqui, as políticas públicas estão ali, é o que a gente chama de agenda do governo. O governo coloca em sua agenda ali situações de prioridade, e essas situações de prioridade, quando se concretizarem, se concretizam sob a forma de políticas públicas. Ou seja, são políticas adotadas em prol de um bem comum, em prol de uma necessidade, de uma demanda pública da sociedade. Beleza? E não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nessa jornada de concurseiro, muitas vezes a gente encontra ali, situações, pessoas que nos fazem querer trilhar um caminho errado. Siga firme, certo? Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não, inclusive para você mesmo em determinadas situações. E faça o bem, porque com certeza a gente colhe aquilo que a gente planta. E hoje você está colhendo aqui um estudo, você está colhendo, certo? Você está plantando estudo, você está fazendo plantio aqui de sementes que com certeza te trarão frutos saborosos no futuro, beleza? Me despeço de vocês, professor Igor Muniz. Fiquem com Deus, até a próxima, pessoal. Tamo junto, força e honra sempre. Fala guerreiro, fala guerreira, vamos agora finalizar a nossa parte de regime jurídico administrativo. Professor Igor Muniz com vocês, Direito Administrativo aqui na Academia da Aprovação. Sejam bem-vindos mais uma vez, beleza? Se você está assistindo essa primeira aula, volta, assiste as outras, que são muito importantes para a sua aprovação, beleza? Na próxima aula, a gente já vai entrar em organização administrativa, propriamente dito, o que está mais ali no seu edital de forma direta, mas não tira a importância de tudo que a gente viu aqui. Show de bola? Então vamos lá. Regime jurídico administrativo, parte 3, princípios. Agora nós vamos ver os princípios implícitos. Igor, o que seriam implícitos? Aqueles que não estão lá, Implícitos. Os que não estão de forma direta, implícitos. A gente viu que o artigo 37 da Constituição, ele traz os princípios de forma expressa, que deverão seguir, todos os agentes de todos os poderes, de todos os entes federativos, deverão seguir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Deu um delayzinho aqui no prof. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? E agora, aqui professor Igor Muniz, e a gente vai ver agora os princípios implícitos. Vamos nessa. Princípios implícitos da administração. Princípio da supremacia do interesse público. Aqui a gente vai ter um binômio, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Lembra que a gente falou lá no início de uma das aulas do poder-dever, em que nós tínhamos, por exemplo, a administração com prerrogativas, que o regime jurídico administrativo trazia prerrogativas, mas limitações, exatamente esse binômio aqui que a gente está vendo agora, supremacia do interesse público, e ele vai contrastar lá com a indisponibilidade. A gente vai ver ela daqui a pouco. Indisponibilidade. Por quê? A supremacia me traz as prerrogativas. Ou seja, quando eu falo em supremacia do interesse público, eu estou falando aqui de prerrogativas da administração pública. Que prerrogativas essa administração pública tem? O que ela pode fazer? Certo? Agora, quando eu falo em disponibilidade, é que ela não pode dispor de qualquer maneira, não.
Então, a supremacia, ela te dá possibilidades e a disponibilidade, ela te dá limites para essas possibilidades. Show de bola? Aí, entender isso como um binômio, duas faces de uma mesma moeda. Num lado, você pode, no outro, você não pode, você tem limitações. Isso é extremamente importante para a gente achar um equilíbrio, uma equidade. O que seria esse princípio da supremacia do interesse público? Ele é um atributo, são os atributos dos atos administrativos. O que seriam esses atributos dos atos administrativos? Quando a gente fala em atributo dos atos, a gente vai ver eles mais lá para frente, mas a gente fala do PAT, e o I é exatamente o interesse público, ou seja, é um dos atributos. A supremacia do interesse público, o interesse público é um dos atributos dos atos administrativos. Igor, o que é cláusula exorbitante? Pelo amor de Deus, nome feio. Cláusulas exorbitantes é o seguinte: pensa comigo que numa relação horizontal entre particulares, eu não posso ter nenhum dos particulares sendo prejudicado. Então, eu tenho que ter ali uma situação de equilíbrio. Porém, quando a administração pública ela está na sua função administrativa, na sua função pública, atuando de forma suprema junto ao interesse público, ela vai ter certas prerrogativas, o que a gente chama de cláusulas exorbitantes. Lá nos contratos, por exemplo, a administração, quando a gente fala em contrato, a gente fala em bilateralidade. Quando eu falo em bilateralidade, quando eu falo em contratos que envolvam a administração pública, ela pode, em determinadas situações, tomar determinadas decisões unilateralmente. Por quê? Porque nos contratos que envolvam a administração, ela pode atuar unilateralmente. Por exemplo, existe uma coisa chamada de exceção do contrato não cumprido. Quando eu falo em exceção do contrato não cumprido, é uma prerrogativa que eu tenho como particular, que se eu te contrato para fazer determinada situação, você não faz, eu não sou obrigado a te pagar. Agora, se você me contratou e não me pagou, eu não sou obrigado a fazer. Exceção do contrato não cumprido. Nós firmamos um contrato, mas um dos dois não cumpriu, o outro também passa a não ser obrigado a cumprir. Agora, se você fez ali, entrou na licitação para fazer um contrato com a administração, ela poderá não te pagar e você deverá continuar fazendo por um determinado período. O nome disso é cláusula exorbitante, ou seja, é uma prerrogativa da administração em que ela vai estar em situação de desigualdade com o particular que está contratando com ela. Beleza? Isso daqui tudo, pessoal, sai de um poder chamado poder extroverso do Estado. O poder extroverso, ele vai falar exatamente isso. Essa supremacia da administração quando ela está em prol do interesse público. Poder de polícia é a mesma coisa. A administração, ela pode limitar, cercear determinados direitos em prol do bem comum. Beleza? Intervenção do Estado na propriedade privada. Imagina uma desapropriação de um terreno que não está atendendo a sua função social. Veja, olha o tamanho da intromissão do Estado em que, através da administração pública, ele vai lá e desapropria. Então ele tem uma intervenção direta na propriedade, mostrando a supremacia dele em relação aos particulares, quando age, sempre, quando age no interesse público. Beleza? Interesse público, aí eu tenho interesse público primário e interesse público secundário. Igor, qual que é a diferença de cada um? Vem comigo. Quando eu falo interesse público primário, eu estou falando em atender eu estou falando aqui em atender os interesses da coletividade. Eu estou pensando no bem comum. Agora, quando eu falo em interesse secundário, eu estou falando no próprio interesse patrimonial da administração. Interesse patrimonial.
Então, por exemplo, uma empresa pública, ela não pode pensar no lucro, ela não tem que visar o lucro, ela tem que visar primeiro o quê? Aquilo que ela, atender à expectativa daquilo que ela foi criada, uma regulação, uma determinada equilíbrio num determinado setor. Esse é o interesse da coletividade, é o interesse público primário daquela empresa estatal. Mas quando a gente fala em interesse público secundário, ela precisa vender determinado produto para que ela possa se manter. Então ela precisa fazer a manutenção da sua própria estrutura. Mas isso é o interesse patrimonial, é o interesse secundário da própria administração. Não é que a administração vai querer lucrar ou oferir lucro, ela vai simplesmente querer se manter. Mas esse querer se manter não pode vir de forma primária, ele vem de forma secundária, a partir do momento em que eu atendo o interesse público primário, o interesse da coletividade, do bem comum, beleza? Continuando com princípios implícitos, agora sim a indisponibilidade do interesse público. Ali eu tinha prerrogativas, aqui eu tenho limitações. Limitações ao poder público, ou seja, o poder público não pode dispor, a administração pública não pode dispor de qualquer maneira daquilo que é público. Ele tem que dar uma atuação moral, proba para aquilo que é público, beleza? Presente em toda a atuação da administração pública. Então essa indisponibilidade é em toda a atuação da administração pública. Ah, Igor, mas eu já vi e eu acho que o senhor vai ensinar para a gente, professor, em relação ao que a gente chama de atos discricionários. Veja, a discricionariedade, ele não mata o princípio da indisponibilidade, porque não é que você vai dispor de qualquer maneira, você vai dispor dentro de um limite que a lei permitir. Então, por exemplo, a isenção fiscal, a possibilidade de isenção fiscal, você está abrindo mão de determinadas situações? De certa forma, sim. Porém, há um limite e tem que haver autorizações. Então, veja, não é dispor de qualquer maneira, beleza? O poder dever de agir foi aquilo que a gente já falou. Quando eu falo em indisponibilidade, eu estou falando em poder, certo? Aliás, quando eu falo em supremacia, eu estou falando em poder. Mas quando eu falo em disponibilidade, eu estou falando em dever. É o dever de agir ou de não agir conforme a lei mandar, beleza? A inalienabilidade dos direitos concernentes ao interesse público. Alienar, pessoal. Alienar significa vender, significa emprestar, ceder, significa abrir mão, beleza? Alienar seria você colocar sob a responsabilidade de outra determinada situação. E há uma inalienabilidade dos direitos concernentes ao interesse público. Então, o interesse público, ele é inalienável. Imagina, eu tenho uma situação aqui que é o interesse público, mas é mais vantajoso, de repente, para a administração se ela vender determinada prerrogativa. Opa! Lembra que a gente acabou de ver? O interesse primário é o quê? O interesse da coletividade. Depois ela tem que pensar na manutenção patrimonial dela, beleza? Contraposição entre supremacia e indisponibilidade. A gente mais do que explicou. Aqui eu tenho o quê? Prerrogativas, só para ser bem prerrogativas. E aqui eu tenho limitações. Limitações. Beleza? Princípios implícitos, continuando, razoabilidade e proporcionalidade. Opa, quando eu falo em razoabilidade e proporcionalidade, a gente tende a tratá-los como sinônimos. E, de fato, muitas vezes até são próximos de sinônimos. Porém, há uma leve e sutil diferença que a gente vai ver aqui agora. Ó, quando eu falo em razoabilidade, eu estou tratando disso aqui, ó. Uma atuação conforme critérios racionais e sensatos. Dentro de limites aceitáveis, com preservação da sempre
finalidade pública. Então, quando eu falo em razoabilidade, eu tenho que estar dentro de uma finalidade pública, atuando ali de forma o quê? Racional, sensato. Será que faz sentido aquilo que está acontecendo? É razoável acontecer aquilo? Beleza? É razoável agir dessa forma? Veja, agora quando eu falo em proporcionalidade, eu estou falando em equilíbrio. Eu estou falando entre meios e fins. Aqui, ó, entre meios e fins, evitando-se o excesso. Eu quero que vocês fixem nessas duas palavrinhas aqui, ó, finalidade e excesso. Sabe por quê? Evitando-se o excesso por parte do poder público. A gente tem uma coisa chamada abuso de direito. E o abuso de direito, ele tem duas modalidades. O abuso de direito, ele pode ser na modalidade desvio de finalidade, ou ele pode vir na modalidade, vou colocar aqui melhor já, excesso de poder. Vou colocar essa outra expressão que é melhor ainda para vocês compreenderem, abuso de poder, beleza? Então, ó, o abuso de poder, ele pode vir tanto na modalidade desvio de finalidade, quanto na de excesso. E o que é desvio de finalidade? Pensa comigo. Você tem um determinado poder. Você tem uma determinada prerrogativa, por exemplo, de como chefe, transferir de setor determinado agente público. Porém, embora você tenha essa prerrogativa, você faz por motivos distintos. Você, às vezes, não fez com a finalidade em prol do bem comum da administração pública. Você fez por motivos de vingança. Você não gostava daquele agente ele te trouxe uma determinada situação que te desagradou e você, para descontar ali, para ser vingativo, trocou ele de setor. Veja, não era o melhor para a administração. Você tinha a prerrogativa de fazer, mas você fez com desvio de finalidade. Lembra que a finalidade ela está vinculada também lá à impessoalidade? Quando a gente fala em impessoalidade, a gente fala de finalidade, é exatamente por isso. Você não foi impessoal, você foi extremamente pessoal, desviando a finalidade. Isso é abuso de poder, abuso de autoridade, beleza? Você, na modalidade desvio de finalidade aqui, ó. Agora, você não tem a prerrogativa de fazer tal ato, mas você vai lá, ó, ou você não tem a prerrogativa de fazer, ou você tem a prerrogativa de fazer, mas acaba se excedendo. Então, o policial ele pode prender uma pessoa em flagrante delito que está cometendo crime? Sim. Mas ele pode, de repente, ir lá e bater, apertar, torturar de alguma forma? Não. Então veja, ali ele está excedendo as suas prerrogativas. Quando ele excede as suas prerrogativas, eu tenho o abuso de poder na modalidade excesso de poder. Show de bola? E aqui é exatamente isso. Porque quando eu não ajo de forma razoável, eu estou agindo com abuso de poder na modalidade, aqui ó, razoável. Eu não estou agindo de forma razoável, então eu estou inquirindo aqui em abuso de poder na sua modalidade e desvio de finalidade. Agora, quando eu falo em excesso de poder, eu fui desproporcional, eu não fui proporcional. Então significa que eu incorri em abuso de poder na modalidade excesso de poder. Beleza? Muito cuidado, embora de repente não caia isso aqui de forma mais direta, ou não pelo menos aqui, é muito fácil de confundir, beleza? Inclusive, o professor já errou isso aqui em prova recente, inclusive. Sabendo isso aqui, dando aula disso aqui, o cérebro da gente às vezes corrige, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer prova, beleza? Meu cérebro corrigiu e me deixou ali sem 2 pontinhos. Vamos lá. Opa! Aqui, ó.
só apagando aqui, né, já dá um printzinho aí, o STF divide em 3 subprincípios. Quando a gente fala em proporcionalidade, o STF divide essa proporcionalidade aqui em 3 subprincípios. Olha que interessante. Ele vai falar necessidade, ele vai te perguntar, é necessário? Então veja, quando a gente fala em equilíbrio entre meios e fins, a pergunta que você tem que se fazer para ver se é proporcional é necessário? Opa, é necessário sim, mas então vamos lá. A segunda pergunta, é necessário, mas será que esse é o meio adequado a se fazer? É até necessário, mas esse é o meio adequado para se executar essa ação? Agora, é necessário, é adequado, mas é proporcional? Certo? É necessário, é adequado, mas será que é proporcional? Imagina lá o agente público, na atividade policial, por exemplo, o cidadão vem com um pedaço de madeira para cima de você. É necessário pará-lo? Sim. É adequado usar um fuzil 762? Opa, calma, cuidado. A gente não pode dizer nem que não, nem que sim de cara. Mas me parece que não é tão adequado, porque a gente sabe que existem meios, por exemplo, não letais, ou outros meios, certo? Mais adequados àquele caso. Certo? Aí eu pergunto assim, a taser, por exemplo, o armamento de choque, taser, pum! Você vai lá e para derrubar o cara com aquele pedaço de madeira, por exemplo. Um pedaço de madeira pequeno, não tão grande, sem pregos, né? Pra gente botar aqui. O cara tá com uma madeirite aqui, vai para cima de você. Você tem uma taser e tem um fuzil. Qual que é o mais adequado? A taser, certo? A arma de choque ali, o de menor potencial ofensivo, que a gente chama. Então, é necessário? Sim. É adequado? Talvez a taser seja mais adequado. Agora, a proporcionalidade estrita é taser, a fabricante ela vai te dar um período para aquilo. Ela vai te dar uma distância de segurança. Ela vai te dar um tempo de acionamento do gatilho para você dar a descarga elétrica, certo? Agora imagina ali, ó, você começou e gostou. O cara está se contorcendo no chão e você não larga. E dá 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Então o cara já pagou ali, já não está mais ali entre nós. Veja, era necessário? Sim. Foi o meio adequado? Sim, mas foi proporcional. E quando eu falo em proporcionalidade, aqui eu estou falando em proporcionalidade estrita. O princípio da proporcionalidade se subdivide nesses 3 subprincípios aqui. Beleza? Continuando nos princípios implícitos, deixa eu ver aqui, 20 minutinhos, ainda dá tempo. Ó, princípio da continuidade do serviço público. Então, o serviço público é quando a gente, se de repente na nossa grade tivermos serviço público para destrinchar, nós veremos com mais atenção ainda, mas eu trouxe alguns elementos para você já fixar e compreender aí. A continuidade do serviço público significa que a máquina ela não pode parar. Então, algumas situações, elas vão nos levar a uma possível paralisação, mas a máquina pública não pode parar. Então, ó, servidor público e direito de greve. O servidor público tem direito de greve? Sim, tem. Mas existem algumas atividades que são taxadas ali, são vistas como essenciais. Essa ou não pode parar, ou ela pode parar de forma proporcional, beleza? Lembrando que antes os militares não podiam. Os militares não podiam grevar. Agora, ó, antes, os militares não podiam grevar. Agora o STF estendeu para todos os agentes de segurança. Beleza? Então já começa por aqui, né? Você começa a entender o porquê em determinadas situações. Porque quando a gente falava em militares, não era pela atividade militar, mas sim não era por serem militares, mas sim pela atividade essencial que eles desempenhavam. Então a Polícia Civil também desempenha, agora a Polícia Penal também desempenha, beleza? Então, agora não pode mais nenhum agente de segurança grevar. Exceção de contrato não cumprido em contratos com a administração, a gente já viu.
a cláusula aqui de contrato não, de exceção ao contrato não cumprido. Então, eu forneço ali determinados mantimentos para a administração. Ela não me pagou esse mês, eu não vou mais fornecer. Não, opa, vai sim. Em prol da continuidade do serviço público. É óbvio que tem um limite. Né? Ninguém vai ser obrigado a fornecer ad eterno aí para a administração sem receber. Mas ele vai ter que cumprir um determinado tempo que, se fosse uma relação de particular, entre particular, não teria. Beleza? Interrupção por inadimplemento do usuário. Veja, eu não paguei minha conta de luz. A administração pública pode cortar a minha luz? Pode. Pode. Pelo inadimplemento de usuário, pode. Agora, se a administração for a usuário, imagina, a administração pública não pagou a conta de luz. Eu posso ir lá e simplesmente cortar a luz da maternidade, por exemplo? Claro que não. Beleza? Então a continuidade do serviço público, ela traz essas determinadas prerrogativas. Cuidado que essa interrupção por inadimplemento do usuário, ela requer aviso prévio e não pode ser em sábados. Ela não pode ser em sábados, domingos e feriados. E nem dia que antecede. Então tem que avisar antes e não pode... Imagina, cortei ali às 18 horas da sexta-feira. Como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou reativar? Eu vou ficar sábado e domingo sem luz? Não pode, beleza? Continuando com os princípios, princípio da motivação. Cuidado para não confundir motivação com motivo. Motivo é o que deu ensejo, certo? Motivo é o que deu ensejo ao ato. Agora, motivação é a exteriorização do motivo. Beleza? Todos os atos precisam ser motivados. Pessoal, a regra é a motivação. A regra é a motivação, mas há exceções. Por exemplo, os cargos chamados de ad nutum. Ou seja, cargos de livre nomeação e livre exoneração. São os cargos em comissão, as funções de confiança, beleza? O que diz a teoria dos motivos determinantes? Veja, para a administração pública nomear um agente público em cargo em comissão, para ela nomear um agente público em cargo em comissão, ela precisa motivar? Não. O administrador simplesmente fala, nomeio fulano para o cargo em comissão tal. Agora, para ele exonerar, ele precisa? Também não. Então, é cargo de livre nomeação e livre exoneração. Porém, contudo, entretanto, todavia, se a administração pública ela der uma de engraçadinha e, embora não precisasse, ela desse uma motivação e essa motivação posteriormente fosse vista, fosse ali tida como ilegal ou ilegítima ou inexistente, não existia, a administração inventou aquilo, veja, aquele motivo vincula aquele ato. Então, os motivos vinculam, é a teoria dos motivos determinantes. Porque a motivação, embora ela não seja necessária, se ela ocorrer, ela vincula aquele administrador. Então, por exemplo, eu estou lá no cargo comissionado e o administrador vem, olha, por falta de verba a gente vai te exonerar. E aí, 10 dias depois, contratam outro para o meu lugar. Veja,
Não, o motivo que ela deu, falta de verba, não se justifica, porque 10 dias depois ela acabou contratando alguém com o mesmo vencimento para o mesmo cargo que eu ocupava. Aí eu tenho direito de pleitear o meu retorno. Nem que no outro dia ela me exonere de novo, e agora sem falar nada, caladinha. Mas a teoria dos motivos determinantes diz que você não é preciso, mesmo que não seja preciso motivar, se você motivar, você está vinculado ao seu motivo. Beleza? Princípios implícitos, princípios da tutela e autotutela. Quando eu falo em tutela, a gente está falando aqui, ó, em controle finalístico. O que seria esse controle finalístico? A mesma coisa de controle ministerial. Aqui a gente vai ver isso mais à frente de novo, é quando eu tenho a administração direta e a administração indireta. Eu tenho os entes federativos e eu tenho as entidades administrativas. Não há hierarquia entre elas. O que há é uma vinculação através de um controle do princípio da tutela ou de um controle finalístico, beleza? Um controle ministerial. Agora, quando eu falo em autotutela, eu estou falando da administração ter a prerrogativa de rever os seus próprios atos, seja ele por anulação, seja ele por revogação. Olha o que diz aqui a súmula 473 do STF. Ó, a administração pode, cuidado, que aqui, embora pode, deveria ser um deve, porque quando a gente fala em anular, não há o que se falar em discricionariedade. Tem que anular. Beleza? Mas a administração pode anular seus próprios atos, com derivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Quando eu falo em anulação, eu estou falando o quê? De atos ilegais. Atos ilegais, aqui a anulação pode se dar tanto pelo poder judiciário, quanto pela própria administração. Beleza? Aqui esse pode não era no sentido de dar uma possibilidade ou não para a administração. Pode é para dizer assim, ela tem a prerrogativa de anular, beleza? E a revogação. Aqui eu estou falando de atos inconvenientes ou inoportunos. Ora, eles são legais, mas eu fiz, quando a administração fez o ato, ele tinha ali uma certa finalidade, né? Agora já não é mais tão conveniente nem tão oportuno. Então ela pode revogar, mas essa revogação é somente a administração. Beleza? Somente ela. O Poder Judiciário pode revogar atos administrativos? Não. A não ser que sejam seus próprios atos administrativos. O Poder Judiciário faz ali um edital de concurso. Ele pode revogar, fala assim, não é conveniente fazer o concurso agora. Opa, se não é conveniente fazer o concurso agora, então ele pode revogar aquele ato. Beleza? Continuando, contraditório e ampla defesa. O artigo 5º, no seu inciso 55 da Constituição, fala assim, aos litigantes em processo, tanto pessoal judicial quanto administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o quê? Contraditório e ampla defesa. Contraditório é o direito de ciência. Você saber o que está acontecendo contra você, para que você dê a resposta e seja ouvido. Então, o contraditório é o direito de ciência, o direito de resposta e o direito de ser ouvido. Enquanto a ampla defesa são os meios e mecanismos que eu vou utilizar para convencer daquilo que eu estou falando. Beleza? Então, os dois são corolários do princípio do devido processo legal. Então, o devido processo legal, ele dá ensejo. O que é corolário, Igor? É que eles buscam fundamento, eles são extraídos dali, eles nascem dali, são subprincípios vindos dali. Beleza? Então, o devido processo legal, ele teve dois filhinhos, o contraditório e a ampla defesa, para você entender melhor. Show? Então, o contraditório, a gente vai ver, direito de conhecer e o direito de se contrapor e o direito de ser ouvido.
Beleza? Aqui a gente acrescenta, porque não basta eu conhecer e contrapor, eu preciso ser ouvido. Já a ampla defesa valer-se de todos os meios e recursos válidos para provar suas alegações. Então, eu preciso conhecer o que estão falando de mim para eu poder me contrapor, ou seja, contradizer, e eu preciso utilizar elementos probatórios que convençam quem está julgando daquilo. Show? Aí eu tenho aqui, ó, defesa técnica. Então, quando eu falo em defesa técnica, eu estou falando aqui da defesa por um advogado. Quando eu falo em defesa técnica dentro da administração pública, ela é garantida ao servidor público. Porém, a ausência de advogado, a gente vai falar aqui agora, ó, da súmula vinculante número 5, a súmula vinculante número 5 vai falar: a ausência de defesa técnica não causa nulidade do processo administrativo. Então, diferente do Poder Judiciário, se faltar ali um advogado, anula-se o processo. O processo é nulo. Aqui, se faltar advogado, a gente tem que se perguntar: o servidor, ele abriu mão do advogado? Sim, então não tem nulidade. Agora, ele quis e não deixaram ele ter advogado? Opa, ele tem o direito de constituir defesa técnica, certo? Que é a defesa por advogado. A defesa prévia, né? Não adianta de nada ele querer se defender depois que já está ali amargurando determinadas situações. E o duplo grau de julgamento, certo? Exatamente esse poder revisional traz o que, pessoal? Maior segurança jurídica, beleza? Que também é um princípio da administração, a segurança jurídica. Beleza? E aí, ficou um pouquinho maior esse bloco, mas a gente compensa os outros que ficaram um pouquinho menor. Eu agradeço por estarem até aqui. Nós trouxemos os principais aqui, princípios implícitos. Espero que tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, mandem aí pelo e-mail, pelo canal correto. Então, ó, chega lá no canal Prof. Igor Muniz, certo? Deixa lá, poxa, professor, estou entendendo. Não, professor, sua aula não está muito legal. Melhore nisso, melhore naquilo e a gente vai aprimorando. A vitória está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Sun Tzu, Arte da Guerra. Eu pergunto, está disposto a pagar o preço? Pelo visto sim, se você está vendo essa frase aqui, é porque você está disposto a pagar o preço. Não basta sentar aí e me assistir falando aqui. Você precisa se concentrar, você precisa compreender, você precisa exercitar, sair também um pouco do aprendizado passivo e atuar aqui no aprendizado ativo. É você colocar em prática aquilo que a gente está vendo aqui. Beleza? Eu confio em você e eu espero que esteja sendo proveitoso esse curso e espero que está sendo aqui esteja ajudando você a chegar onde você quer, a chegar no seu objetivo, beleza? Eu me despeço, fiquem com Deus, força e honra, até a próxima, galera! Fala guerreiro, fala guerreira, vamos a mais uma aula aqui na Academia da Aprovação. Hoje nós daremos continuidade ao regime jurídico administrativo, porém, agora com a nossa bateria de exercícios, beleza? Regime jurídico, princípios, direito administrativo. Hoje nós veremos exercícios de fixação para a gente ver como que está, agora sim, né, tela dividida, para a gente ver como que está ali o nosso entendimento sobre a matéria Princípios do Direito Administrativo, beleza? Professor Igor Muniz, estaremos aqui nesse bloco de resolução de questões, aqui as redes sociais do Prof, siga-nos lá para dicas e muito conteúdo de direito, tanto direito constitucional quanto direito administrativo, e sem mais enrolação, vamos ao que interessa, beleza? Questão de número 1, 2024, banca Sebrasp, prova do CBM, aqui do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, oficial combatente. Bom, a primeira questão vai falar assim, ó, é princípio constitucional expresso relacionado à administração gerencial, o da, ó, quando eu falo em princípio constitucional expresso, já tem que vir na minha mente, na mesma hora, o nosso querido LIMP. O nosso querido LIMP. Igor, o que é LIMP? LIMP é um mnemônico que nos ajuda a lembrar
dos princípios constitucionais da administração pública, os princípios previstos lá na nossa Constituição Federal, no artigo 37. Ó, são os princípios, ó, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência. Certo? Aí, nas nossas aulas, nós vimos o quê? Exatamente o que seria essa administração gerencial. Só para a gente recapitular, nós temos 3 momentos de administração. Nós temos o que a gente chama de administração patrimonialista, administração burocrática e a administração gerencialista ou gerencial. Igor, mas essa parte não é lá de administração geral? Sim, mas também pode ser cobrada, como foi cobrada aqui na prova do CBM Pará. Ele fez uma mescla e trouxe exatamente o que a gente explicou lá na nossa aula. O princípio da eficiência é um princípio que não nasce no texto original da nossa Constituição. Ele foi acrescentado através da emenda constitucional. 19 de 98. Então, a emenda constitucional 19 de 98 representa exatamente um marco da implementação, da tentativa de implementação da administração gerencialista. A patrimonialista, só para situar vocês, é aquela em que a coisa pública se confunde com a própria coisa do príncipe. A res príncipes se confunde com a res, que é coisa, com a res pública. Então, há uma confusão em que o monarca, o soberano, ele é o próprio Estado, tudo é dele e ele é tudo ao mesmo tempo. Certo? A administração burocrática, ela vem exatamente para colocar limites. Tanto é que o nosso primeiro princípio da administração é o da legalidade. Ou seja, a administração pública só pode fazer aquilo que tiver previsão legal. Então, a partir do momento em que eu tenho a legalidade como principal esteio da administração burocrática, houve aqui na administração gerencialista uma busca para combater não a burocracia, mas as disfunções dessa burocracia. Ou seja, eu não quero tirar a administração burocrática, eu quero combater as partes ruins, os vícios, os exageros dessa administração burocrática. E aí vem a administração gerencialista. E essa administração gerencialista, ela prega o princípio da eficiência. Ou seja, eu tenho que fazer tudo de forma legal, observando a lei, mas eu preciso que seja mais célere, que seja menos, né? E aí o termo menos burocrático, a gente usa geralmente como termo pejorativo, mas eu preciso que seja, né? Eu necessito que seja menos moroso, mais célere, mais líquido, mais solto, beleza? Então, há um equilíbrio entre o procedimento, bem como o que está acontecendo ali, beleza? Assim sendo, depois dessa explicação, fica claro que o princípio expresso não pode, aqui todos, nós temos a publicidade, é um princípio expresso, a moralidade é expresso, eficiência, impessoalidade, legalidade. Nós temos o limpo destrinchado aqui, mas aquele que se relaciona com a administração gerencial só pode ser a nossa eficiência,
beleza? Gabarito letra C, e a gente confirma aqui embaixo na nossa casinha da aprovação, beleza? Então, venha conosco, venha com a Academia da Aprovação, letra C, o gabarito da nossa questão de número 1. Show? Bem explicadinho aqui para vocês. Principalmente quem está estudando para fazer carreiras administrativas, já aproveita e tem uma introdução à administração pública aqui, beleza? Show de bola? Então, vejam aqui a interconexão entre as matérias. 2. Banca Sebrasp prova INPI para analista de planejamento. Com base nos princípios da administração pública, julgue o item a seguir. O nepotismo, o partidarismo e a promoção pessoal são vícios que maculam o princípio da impessoalidade. Opa! Ele está falando que são vícios que maculam a impessoalidade. Igor, vamos por partes? Com certeza. Ó, o que é o nepotismo, pessoal? Quando eu falo em nepotismo, eu estou falando aqui de um resquício da administração patrimonialista, que são as prebendas, né? Prebendas seriam ali cargos direcionados às pessoas ligadas a quem está no poder. Então, essas prebendas, elas são proibidas, mas nós temos um resquício dela aqui. Então, o nepotismo, ele seria aqui, ó, seria indicação de pessoas, nomeação de pessoas por afinidade e o interesse. Só que esse interesse é um interesse particular. Então, quando eu falo em administração pública, nós vimos que deve imperar o princípio da supremacia do interesse público. Então, quando eu falo em colocar um parente, um amigo, uma pessoa ali, seja por interesse ou seja por afinidade, num cargo, às vezes a pessoa não tem nem capacidade técnica para aquilo, eu estou usando o meu foro íntimo para fazer aquela indicação, é óbvio que eu estarei ferindo a impessoalidade. O nepotismo, por exemplo, ele vai ferir outros princípios também, como o da moralidade. Mas aqui também estará ferindo o princípio da impessoalidade. O partidarismo é a mesma coisa. É reger o país, o território ali, tanto seja na esfera municipal, na esfera estadual ou na esfera federal, você está regendo, fazendo essa regência das políticas públicas, pensando nos partidos políticos. Quando a gente faz isso, novamente, eu estou colocando ali desejos pessoais, aqui no caso coletivos de um partido, à frente do que a gente espera que é a supremacia do interesse público. E a promoção pessoal é o mais direto deles. A impessoalidade, uma das vertentes dessa impessoalidade é exatamente a vedação de promoção pessoal. Ou seja, o gestor público, ele pode promover os seus feitos, mas não de uma forma direta que se atrelhe a ele. O governo, quando vai fazer uma campanha, ele não pode colocar lá assim, ó, ponte inaugurada pelo governador. Não, ele não pode colocar que a ponte foi inaugurada pelo governador, a ponte do governador, não. Ali nas logos, nas campanhas, pelo menos deveria ser, né? Nas campanhas não, nas publicações, deveria vir governo do Estado X. Governo do Estado X. Porque não foi o governador que fez, foi o governo quem fez. Ah, Igor, mas dá no mesmo. Não, porque você dá uma ideia aqui de que o governo como um todo está trabalhando, não a figura do governador está fazendo. É óbvio que haverá essa associação, mas não pode, na publicidade, ser feita essa ligação direta, porque senão a gente vai estar ferindo o princípio da impessoalidade. Então, aqui, gabarito
certo, está ferindo os 3. Beleza? Aqui o nosso gabarito. Show de bola? Então vamos lá. Questão de número 3. Prova do MPE Goiás, analista ambiental. A respeito da organização e dos princípios da administração pública e do regime jurídico dos servidores públicos e civis da União, a Lei 8.112, julgue o item a seguir. Aqui o foco da questão vai ficar em princípios. Princípios da administração pública. E a gente já viu os conceitos de administração pública, fica agora mais fácil a gente entender os princípios dele. O princípio aqui agora tratado é o da publicidade. Vem comigo. A publicidade dos atos administrativos. Então, a gente está falando de quê, pessoal? De publicidade. A publicidade desses atos administrativos é ferramenta importante para defesa de quê? De direitos dos cidadãos. Pensa comigo, pessoal. Será que se os atos forem públicos, eu, como cidadão, consigo usar essas informações publicadas como uma ferramenta para a defesa dos meus direitos? Sim ou não? Sim ou sim? Fala para mim, sim ou sim? Claro, né, pessoal? Veja, quando a gente fala em transparência, isso ajuda no controle. Como que eu controlo, eu como cidadão, exerço o controle se eu não tenho acesso às informações? Como que eu vou saber o que está acontecendo se eu não tenho acesso a essas informações? Então, a transparência, ela nos leva a um maior controle, a uma qualidade nesse controle, certo? Existe um termo lá da administração pública, o professor hoje está fazendo esse link aqui, é bom que se cair administração pública no seu concurso aí, você já está bem servido, né? Tem uma palavrinha chamada accountability. Eu não sei se são os 2 T's ou os 2 L's agora. Ou se são os 2 C's. Eu acho que são 2 C's aqui na frente. Não são 2 T's, não. Accountability. Eu acho que é assim, se não tiver certo a escrita, releva. Tem algum dobrado aqui, eu não lembro qual letra que é dobrada. Não sei se é o C, não sei se é o L, talvez seja o L. Talvez não seja esse C aqui, não. Talvez seja esse L aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Accountability. Vamos deixar o L aqui. Digamos que seja, beleza? O que é o accountability? Tem muita gente que associa a transparência. Só que o termo accountability, ele vai muito além da transparência. A transparência, ele também figura como transparência, mas essa transparência para exercer um controle, mas tem uma palavrinha principal, que é responsabilização. Então, a busca da prática do accountability, responsabilização. E essa responsabilização, ela se dá através da defesa de um direito. Então, se eu estiver defendendo o meu direito e o gestor estiver errado, eu consigo responsabilizá-lo. Então, por óbvio, aqui nós temos um gabarito certo, beleza? Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Show de bola? Então, vamos lá. Questão de número 4, novamente em NPI, analista de planejamento. Com base nos princípios da administração pública, julgue o item a seguir. Veja, ele fala princípios, pessoal, ele não disse se são expressos ou implícitos. Igor, qual que é a diferença? A diferença é que esses expressos estão lá no artigo 37 da Constituição de 88 e os implícitos nós extraímos de uma interpretação do ordenamento. Beleza? Então, o princípio da publicidade, de novo publicidade, encerra o seu escopo
o princípio da publicidade encerra o seu escopo na publicação oficial dos atos administrativos. Igor, eu não entendi essa questão. Vem comigo. Primeiro, a gente já entendeu que é o princípio da publicidade. Mas o que seria escopo? Escopo é como se fosse a cara, os objetivos, o iniciar de alguma coisa. Então, quando eu falo em escopo de um projeto, por exemplo, de uma casa, eu estou falando daquilo que aquele projeto está tratando. Como que aquela casa vai ser? É uma visão geral do todo. Então, quando a gente fala em princípio da publicidade e eu falo que ele encerra o seu escopo, é como se eu estivesse dizendo que o princípio da publicidade limita-se na publicação oficial. Veja, publicidade é diferente de publicação. Publicação é diferente de publicidade. Porque publicidade é mais geral. Publicação é uma das formas de publicidade. Então, a publicação oficial, ela é requisito de eficácia, mas a publicidade é um gênero maior. Eu tenho outras formas de dar a quem seja ao princípio da publicidade, não publicando. Quando eu entrego uma certidão ou quando eu entrego ali um documento, o teor de um documento para uma pessoa que está solicitando, uma pessoa que poderia ter acesso, eu não publiquei, mas eu exerci publicidade. Agora, a publicação é uma espécie de publicidade, beleza? E essa publicação, a publicidade não encerra o seu escopo, pelo contrário, é apenas uma das facetas da publicidade, porque nós temos outras que acabamos de ver, como o controle, como a questão da responsabilização, certo? Então, gabarito errado dessa vez. Beleza? Quinta questão. Deixa o professor beber uma água aqui. Deixa vocês na tela, rapidão. Vamos lá. Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais, a administração pública e aos servidores julgue o item a seguir. Veja, aqui ele vai trazer os princípios sendo tratados aqui dentro de administração pública de uma forma geral, beleza? Ele vai dizer assim, ó, os princípios administrativos estabelecidos constitucionalmente, então ele está falando dos expressos, são de observância obrigatória. Sim, são de observância obrigatória. Sim. A toda a administração pública direta, sim, e indireta, sim. De qualquer dos poderes, sim, né? E aí ele cita os poderes tanto da União, dos estados, do DF e dos municípios. Perfeita. Questão corretíssima. Vamos adiantar um pouco aqui um assunto que a gente vai aprofundar bem quando a gente for falar de organização do Estado. A organização do Estado vai nos dar essa ideia. Quando ele fala em administração pública direta e indireta, eu quero que vocês pensem exatamente nesses 4 carinhas circulados aqui, ó. Esses carinhas são os entes políticos ou entes federativos. Federativos. Os entes federativos é o que a gente chama de administração direta. Enquanto que cada ente desse pode criar pessoas jurídicas diferentes, distintas, que são elas a autarquia, a fundação, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Elas são a administração indireta. A autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Essa é a administração indireta. Então, os princípios serão observados tanto pelos entes federativos, a administração direta, quanto pela administração indireta. Aqui a gente chama de entidades administrativas. Entidades administrativas.
Beleza? Entidades administrativas e os entes federativos são os entes políticos também. E aí ele fala de qualquer dos poderes. Quando ele fala em poderes, ele está falando do poder judiciário, do poder legislativo e do poder executivo. Ou seja, não é só o poder executivo que está vinculado aos princípios da administração pública. Se a sua questão trouxer dizendo, o princípio da administração pública, por tratar de administração pública, é um princípio exclusivo, é aplicado exclusivamente ao poder executivo, a questão vai estar errada, porque aplica-se a todos os poderes. Até porque nós já vimos que todos os poderes, além das suas funções típicas, também desempenham funções atípicas. Então, a função administrativa, ela não é exclusiva do Poder Executivo, mas ela é exercida por todos os poderes, certo? E aí ele fala dos entes federativos. Então, portanto, questão corretíssima. Show? E, para finalizar, o princípio que restringe a liberdade do administrador público de efetuar transações de qualquer natureza sem prévia autorização legal é o princípio da... Essa questão eu achei muito interessante. E aí eu trago para vocês, por quê? Quando a gente fala aqui, restringir a liberdade do administrador público, restringir a liberdade do administrador público de efetuar transações de qualquer natureza, na nossa cabeça, na sua cabeça, de repente, venha direto o princípio da legalidade. Legalidade. Por quê? Por quê, Igor? Porque quando eu falo em limitar a legalidade em sentido estrito, que é a legalidade administrativa, eu, administrador, só posso fazer aquilo que a lei me autoriza. Mas cuidado, porque aqui ele fala em transações. Transacionar é vender, alugar, emprestar, dispor. Então, aqui a palavrinha certa, transacionar é dispor. Aqui, dispor de interesses da administração. Opa! Estou falando Então, se ele está falando em transacionar, transações de qualquer natureza, ele está falando de dispor, seja de interesses, de bens, de outras coisas, de outra coisa qualquer de qualquer natureza da administração pública. Mas ele está falando em transacionar. Então, sem prévia autorização legal. Embora isso queira me levar para o princípio expresso da legalidade, quando nós procuramos na questão, nós não achamos. Veja, a impessoalidade, ele estaria colocando ali a vontade dele. Embora não tenha prévia autorização legal, a questão não vincula isso a um desejo pessoal. Então não é impessoalidade. Embora haja a supremacia do interesse público, embora haja essa supremacia, não é ela quem vai forçar ele, limitar ele aqui nesse caso. Porque a supremacia é uma prerrogativa do Estado. Não tem como eu limitar com uma prerrogativa. A supremacia ela pode limitar o direito do particular, mas quando eu falo em supremacia, eu estou falando aqui de uma prerrogativa estatal. Então, esse administrador público tem a prerrogativa da supremacia do interesse público, também não é. Quando eu falo em segurança jurídica, eu estou falando na estabilidade do ordenamento. E as transações nada tem a ver com essa segurança. Especialidade é exatamente o que a gente acabou de ver na questão anterior, quando nós vemos a administração indireta. A administração indireta é a descentralização, e não se preocupe que veremos isso em aula própria, é a descentralização de competências da administração pública para pessoas jurídicas de personalidade distinta. Então, essas pessoas vão tratar de temas específicos da administração. É o princípio da especialidade. Essas pessoas jurídicas se tornam especialistas em determinadas matérias e assuntos afetos à administração pública. Portanto, também não é
a nós o princípio da especialidade, mas sim o princípio da indisponibilidade do interesse público. Porque o administrador, ele não vai gozar na indisponibilidade, ou seja, ele não irá dispor de qualquer maneira. Ele tem a sua liberdade de transação limitada através de uma autorização legal, através de princípios, através ali de normativas. Então, eu estou falando da indisponibilidade do interesse público, gabarito, letra A, de Academia da Aprovação. E aí fica a frase para vocês. O treinamento com correção e repetição até a exaustão leva à perfeição. É o que nós chamamos de processo jesuístico. É por isso que aqui nós trazemos para você a teoria, mas nós queremos também que você treine, porque é através do treinamento que você vai atingir essa perfeição. E aí eu me despeço de vocês, agradeço o carinho e agradeço também a confiança depositada aqui conosco. Prof. Igor Muniz, siga-nos lá nas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.